Mas tudo bem. Então Vamos vamos lá. lá. Não, a gente está com fé e coragem. Então, aí a psicomotricidade, que era uma ciência que estuda, né? Era não, é uma ciência que estuda a relação entre corpo, mente, emoções, afetividade e como esse corpo se expressa em movimento. Ela desenvolveu, ó, 3 intervenções. Eles chamam 3 intervenções metodológicas. A primeira, que é a reeducação psicomotora, eu realizo no hospital. Porque eu pego bebês, só para exemplificar, com fatores de risco graves, nasceram prematuros, tiveram falta de oxigênio, fizeram hemorragia, né, cerebral, então eles perdem um desenvolvimento sensorial e motor natural que a barriga da mãe daria. Então eles nascem já com um atraso dessa psicomotricidade, essa relação entre corpo, mente, alma e afetividade expressa pelo corpo. A outra, que é uma das perguntas também que eu acho que vem a 2 perguntas em uma. Como que a arte, né, e a psicomotricidade podem trabalhar juntas. Porque a outra área da intervenção da psicomotricidade é a educação psicomotora, que ela é feita na educação infantil e escolar até, né, a fase adulta. Então, como que a arte e a psicomotricidade elas se relacionam, elas se interrelacionam? O nome principal se chama através do lúdico. E não tem coisa melhor do que a dança para transformar um desenvolvimento. Eu tô dizendo eu, Priscila, que gosto muito, né? Até brinco com a Cris, que eu sou fã dela desde pequena, que eu sempre a via dançar, né? Então, como que a arte pode fazer isso? Não só a dança, mas todos os outros tipos de arte. Através do lúdico. Porque para construir essa área sensorial, aí vem um pouco lá da fisiologia, né? Que os alunos estão estudando comigo. Até foi a última aula de sexta-feira que eu dei para eles. Nós temos no cérebro áreas, quero dizer de maneira bem simples, áreas responsáveis por cada coisa do nosso corpo. Então, eu tenho uma área somente responsável pela sensorialidade, eu tenho uma área responsável pelo pensamento, eu tenho uma área responsável pela audição, por exemplo, outra para visão, outra para motricidade, que eu digo, não é uma motricidade de execução, é uma motricidade de percepção desse movimento, né? Que eu acredito que vocês falam muito sobre percepção corporal. Então, existe uma área só para isso no cérebro, né? Ela vai, a gente chama de propriocepção. Acho que esse nome deve ser comum para vocês, propriocepção, ou sensibilidade cinético-postural, não sei se vocês já ouviram falar. Então, tem uma área que é do pensamento, uma área que é da audição, uma área que é da visão, uma área que é da sensibilidade geral, uma área que é específica lá no cerebelo pela propriocepção. Isso é interpretado. Quando o bebê nasce, antes do tempo, por exemplo, ou às vezes é uma criança normalzinha da vida, nasce com 9 meses, mas ela não recebe... deixa eu colocar aqui a bateria, que senão... Peraí. Desculpa. É só a bateria. Se eu virar assim, vocês me veem? Não, né? Não, tem que ficar de pé, Pri. Fica assim, ficar assim. Tô falando aqui pro dono do celular. Não estraga, não. Só não pode cair. Só não pode cair o celular. Então tá. Então, voltando. Entrando na terceira pergunta que fala sobre a filogênese, né? Filogênese não, fisiologia da dança aliada à psicomotricidade. Então, quando o corpo humano se desenvolve normalmente dentro da barriga da mãe, ou nasceu até os 7 anos de vida, essa integração sensorial, ou seja, o que entrou pela visão, o que entrou pela audição, o que entrou pela propriocepção, o que entrou pela sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, pressão, tudo isso é integrado, armazenado, né, em áreas corticais frontais, para elaborar pensamento e memória. E aí você consegue ser uma pessoa que desempenha o que a gente chama de fatores psicomotores de maneira adequada. Então, por exemplo, tem o Vallon aqui que ele fala assim, que quando um bebê nasce, ele nasce com a hipertonia, que é um tônus muito forte, rígido, do estresse, porque ele está preso lá dentro e ele precisa sair. E quando ele atinge mais ou menos 4 meses de vida, você vê que o bebê fica todo flácido, molinho, isso é natural, porque ele está na fase que a gente fala da hipotonia da felicidade. Agora eu tô bem, né? Eu tô no mundo com a minha mãe, patati patatá. Uma criança, a mesma coisa, né? Na escola, se ela não desempenha atividades lúdicas para fortalecer esse tônus, ela vai ser uma eterna flácida, que ela corre, cai, que ela não consegue subir a gente chama de trepa-trepa,
não terá coordenação motora adequada, ela não terá a percepção do corpo no espaço, uma coisa que a gente chama de noção corporal, né? É uma criança que você fala assim, vamos fazer uma dança simplesinha, cabeça, ombro, joelho e pé, ela põe a mão no ouvido, depois no peito, depois no cotovelo e não segue a sequência da música. Ela não tem ritmo, né? Eu brinco até que eu fui uma criança de andador e eu sou uma pessoa com muita interferência na noção corporal, né? Nas questões de equilíbrio, porque eu tive uma falha. Enquanto eu devia estar explorando o solo, pulando, saltando, eu estava bloqueada por um andador. Então eu brinco muito com os meus alunos até da faculdade que tem essas interferências. Então eu vejo muito isso, já que... Pri, dentro disso que você está falando, eu poderia entender, então, que a primeira infância, né, que você diz até 7 anos, seria a fase de maior necessidade desses diferentes estímulos. Sim, é a fase de construção, né? Depois eu até coloco aqui. Tem a ampulheta, que é de 2 autores, né, o Galloway e o Ozum, e eles mostram como que isso é feito até os 7 anos de idade. Então, primeiro você começa com os movimentos reflexos, chamados movimentos rudimentares, depois você vai para movimentos complexos, a gente chama de primeira complexidade, né, que são os movimentos voluntários. Aí depois, movimentos voluntários, você vai aumentando de degrau, vai para movimentos específicos, até você chegar no movimento do esporte, com 7 anos de idade. A gente pode dizer que um menino, uma menina, pode, aos 7 anos de idade, ter capacidade motora com todos os fatores, tônus, equilíbrio, lateralidade, força, que mais? Ritmo, aos 7 anos de idade. Se a gente pula essas fases, não é pular, a gente não trabalha bem essas fases, lá na frente vai ter o déficit de esquema corporal, de noção. A gente sempre fala para a pessoa, você é aquela pessoa que você cai a caneta no chão, você vai pegar a caneta e cai o celular? Aí você vai pegar o celular, cai o óculos, você vai pegar o óculos, cai a bolsa. Então a sua noção do corpo no espaço e a sua relação com o espaço está péssima. Muito, assim, até vou dizer, eu falei para os meninos isso nessa aula, nós somos uma geração, talvez, que a gente ainda subiu muita coisa, né, Cris? Pulou, saltou, andou de bicicleta. Nossa, assim, eu acho... quem for professor agora, né, que nem eu falei para os meninos da aula de anatomia, falei, se vocês aqui 3 anos, né, vão formar e vão ser contratados por escolas e trabalharem com dança dentro da disciplina, né, acho tão legal que na escola da minha filha não chama educação física, chama recreação e psicomotricidade. Eu acho super legal. E aí eles trabalham os fatores psicomotores, né? Os recursos lúdicos, trabalham, né, vários tipos de recursos, trabalham dança para construir esses fatores. Porque isso lá na frente vai ter repercussão. E dentro disso, Pri, teria então algo que eu não poderia fazer nessa primeira infância? Algum tipo de movimento, orientação? Sei lá, por exemplo, teve até o ano passado um aluno que me perguntou, mas eu posso dar estrelinha para as crianças da educação infantil? Eu falei, olha, se eles vão fazer estrelinha dentro da capacidade deles. Eu até hoje só sei fazer pro lado direito. Se eles conseguirem por 2 lados, eles são o máximo, né? Sim. Então eu vou pegar aqui, então. Que eles não poderiam? Na verdade é que assim, tem, mas é que aí precisa estudar, a gente fala que são as unidades funcionais de Lúria, quando que é adquirido cada coisa, entendeu? Eu vou pegar aqui essas unidades funcionais de Lúria, que eu tenho certinho, para seguir aqui, unidades funcionais de Lúria. É que assim, tem um mapinha aqui bem legal. Isso, peraí. Vou pegar bem legal, porque eu não vou... São vários que eu estou aberto ao mesmo tempo aqui. Enquanto a Pri procura... Pode falar. Não, eu acho que uma outra reflexão dentro do que você estava falando, eu acabei até te interrompendo, me desculpe, sobre a nossa geração, né, a geração aí dos nossos acadêmicos, em torno de 20 anos, e a geração hoje dos 7, 10 anos. Né? E o Febraro faz uma pergunta aqui no chat, que eu acho que cabe dentro dessa reflexão, que é como que esse corpo, que a priori já está sendo tolhido desses estímulos, pela tecnologia, pelos apartamentos menores, enfim, por tudo que a gente vive na contemporaneidade,
e ainda mais na pandemia, né? Ixi, agora sim. Eu tenho um relato de uma amiga que mora num apartamento, só pra você ter uma ideia. Você deve saber, né, Cris? Sim. O prédio dela, como é um prédio de mais idosos, foi bloqueado o acesso à quadra, ao parquinho e ao que tiver. Então, ela está desde março com 3 filhos presos dentro do apartamento. Não há permissão de sair dentro do apartamento, né? Então, ela tem que sair para outros lugares, casa de amigos, avós. Mas olha o que é uma criança viver. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses preso dentro de casa. Então, assim, ó, o que eu peguei aqui para vocês verem. Ao longo do desenvolvimento infantil, nós vamos ter coisas que vão ser alcançadas primeiro. Então, por exemplo, assim, se eu pegar uma criança, faz de conta que você está lá na escola e você tem uma salinha que as criancinhas são, vamos chamar berçário, acho que, né? Eu sei porque a escola das meninas já tinha atividade recreação e jogos e psicomotricidade desde os 3 aninhos de idade. Então, o que você tem com 3 anos de idade? Você acabou de formar a primeira unidade de Núria, você acabou de formar o tônus, então você nasceu todo durinho, ficou flácido, molinho, foi pro chão, arrastou, engatinhou para depois ficar de pé. Então, a primeira unidade de Núria, você só consegue ganhar tônus, né, estado de contração muscular, e você só consegue ganhar equilíbrio, né? Então, uma criança de 2 anos de idade, né, pela definição, o bebê, ele vai de 1 ano a 2 anos. Algumas escolas pegam um bebê de 2 anos e 2 meses, 2 anos e meio, até 3 anos. Esse bebê, ele só conseguiu até hoje na vida, por um desenvolvimento cerebral, tônus e equilíbrio. Realmente, pedir uma estrelinha para uma criança de 3 anos de idade, ela não vai conseguir fazer, você tá certo. Entendeu? E Priscila, e se eu der uma bola para ela chutar pro gol? Também não vai conseguir fazer, porque ela não tem isso, ela só tem tônus e equilíbrio. Você tem que mandar ela correr, pular obstáculos, né? Que a gente faz aqueles circuitos, pula bambolê, pula pneu, pula amarelinha, começa a ensinar as pequenas amarelinhas para ela, pula elástico, tudo que envolve equilíbrio. Realmente, se você for pedir estrelinha, ajuda aí, Cris, movimentos que vocês usam mais na dança, que envolvem mais agilidade e coordenação motora. Não tem, né, nessa idade. Tá? Então, isso não pode fazer. A pergunta é o que não pode fazer. Vai por etapa. Aí nós vamos para a segunda unidade de Lúria, que é a criança maior. Ela passa dos 3 anos. 4, 5, 6 anos. O que ela tem? Ela vai conseguir a lateralidade. Lembra? Direita, esquerda. Vai fazer a dominância. Aí ela começa a noção do corpo no espaço. Estou vendo aqui. E tem a estruturação do espaço e do tempo. Sabe, agora, só um pouquinho. Sabe o que você me fez lembrar, gente? Quem nunca viu uma cena que eu vou dizer agora, levanta a mão. Ou seja, dá um like, né? Que é, você vai num espetáculo de dança, aquela menor turma, que é aquele estoco de 3 anos, a mais velha tem 4 anos, aí vai todas para um lado e 2 para o outro. Umas para frente. Isso mesmo. Elas não têm noção dessa lateralidade ainda. E elas ficam uma graça fazendo isso, né? Tudo desencontrado, elas ficam lindas. Tudo desencontrado, elas fazem. E na hora que a coreografia pede para pular, para correr, não sei, estou inventando aqui, corre de mão junta, pula, elas são ótimas, né? Agora pede lateralidade, pede ritmo, não tem ainda, né? Porque o ritmo é uma... Você tem que ter noção do corpo no espaço, você tem que ter noção, se chama esquema corporal, você tem que ter noção... Então, eu travei. Tô bonita? Não, mas a gente está te ouvindo. Pode continuar que você já volta. Pode continuar. Isso. Quer dizer, acho que agora ela não conseguiu. 7 anos de idade. Isso, voltei. Assim. Voltei. Voltou. Então, ó, a primeira, a gente diz assim, essa primeira unidade que foi do bebê, 3, né? 3 aninhos, 2, 3, 4 aninhos, esse bebê, ele vai ter só as áreas mais baixas, porque ele é nível, a gente chama nível, não é nem cortical, é nível de tronco cerebral. Agora, com 5, 6 anos, ele está subindo e ele vai para a segunda unidade de Lúria, onde é a área que ele está captando tudo que é sensorial na vida dele. Então, essa hora, você vai me perguntar, o que você não pode fazer? Teoricamente, você ainda não pode fazer grandes coisas de coordenação motora, mas agora é hora de explorar. É hora de oferecer tudo que é sensorial, areia, grama, terra, escalar, porque ele tem que ter altura, né, alto e baixo, ele tem que ter
nessa altura de alto e baixo, ele vai ter ação da gravidade, hora mais pressão, hora menos pressão. O que mais? Aqui a gente falou da lateralidade, né? Para você ter lateralidade, você tem que ter aprendizado, que a gente fala visual, né? O que é direita está desse lado, o que é esquerda desse lado. A sua dominância cerebral, se você vai ser destro ou sinistro, né? Que é o canhoto, já está definido. Mas você é a autoescola da vida, né, Cris? Vai fazer autoescola, o professor vai para a esquerda, você dá seta para a direita. Essa pessoa teve muita pouca sensorialização da segunda área de Lúria. Ela precisava ter sido trabalhada na escola. Então, aquele professor que pinta o corpo do lado direito, já viu isso? Na escola, a criança é pintada para ela descobrir quem é o lado direito dela. Ela é pintada mesmo. A minha menor Mariana veio um dia todo lado direito pintado. Eu quase beijei os pés da professora. Eu falei, até que enfim, que coisa mais linda. Então, ela veio pro lado direito pintado, né? Outra vez ela veio pro lado esquerdo. Aí vinha mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Isso fizeram um monte de coisa. Pisou na grama, na areia, no barro, como é que chama aquela coisa? Argila, lembra? A argila foi manuseada. Então, essa área sensorial foi trabalhada. Essa proposta da sensorialidade me fez lembrar, eu contei para os meninos do segundo ano esses dias uma experiência que eu tive numa escola de educação infantil sobre um processo coreográfico, né, para a festa junina. Mas nessa mesma escola, se eu não me engano, foi no Dia das Mães ou dos Pais, uma dessas duas datas, nós fizemos a Sala das Sensações. E foi muito curioso. Foi muito curioso assim, a diferença da descoberta das crianças e de alguns adultos. Então eu vendava os olhos, né? E eles tinham que entrar sem os sapatos, então eles pisavam por várias coisas. Eu levei metade da minha casa para a escola, né? E pisavam em várias coisas, a gente passava coisa no corpo deles, fazia eles sentir odores, então a gente estimulou, até que eles deitavam em várias, tinha um pedaço da sala que era só plástico bolha, outra era só folha, enfim. Então acho que é muito isso, né? Até essas sensações, elas têm que ser despertas também no adulto, né? Porque muitas vezes a gente não teve lá atrás, né? Não teve. E assim, até tem esse autor, que é o Vitor da Fonseca, que tem vários livros, Manual de Psicomotricidade. Ele tem um estudo lindo sobre a neurofisiologia da psicomotricidade e ele mostra que a gente fala assim, nós nascemos com 3 capacidades, né? Que é receber estímulos, interpretar estímulos e executar o que a gente planejou. Então, se eu encostei a mão na panela quente, eu recebo esse estímulo, eu interpreto, vai queimar minha mão e eu executo, largo a panela. Então tá. Só que isso, Cris, não vem todo amadurecido, né? Você precisa estimular, que é essa palavra que você teve, porque eu tenho áreas específicas para cada coisa. Se eu não usar, o cérebro é tão inteligente que se você não usa uma área do mapa cortical, a área vizinha vai lá e assume essa área. Entendeu? Olha! Por exemplo, o amputado, a pessoa que perde, né, um membro. A área da mão, ela está aqui em cima. Você perdeu o membro físico, mas a área está aqui em cima. Como você não usa mais, porque não tem a mão esquerda, que sobrou, vai lá e assume essa área. Entendeu? Olha só. Então, às vezes, você coça a mão esquerda e fala assim, nossa, parece que eu estou coçando a mão direita. Porque, na verdade, a área que foi assumida. Então, você imagina pessoas na vida que nunca foram estimuladas sensorialmente. Temperatura, com tatos diversos, né? Aí é muito legal estudar a pergunta do autismo, seria uma outra live, fantástica. Porque o autismo, na verdade, ou ele é hipersensível ou ele é hipossensível. Mas não é porque faltou amadurecimento na vida dele, é porque ele traz, né, uma conexão nervosa ou estimulante demais, que a gente chama circuitos nervosos extremamente excitáveis, ou eles são pouco excitáveis. Então, a gente tem que identificar no autista que fase que ele tá. Eu sei que ele é uma criança, ele tem que amadurecer, mas às vezes ele é hipersensível demais, ele não gosta de barulho, ele não gosta de toque, então você tem que dessensibilizar esse menino. Tem outros que não, que você pode tocar, beliscar, morder, já deve ter visto isso, né? Crianças que autoflagelam, ela não tá nem aí com a paçoca, entendeu? Então essa área tá hipossensível, tá?
Só que tudo isso... Nós temos uma aluna, a Márcia, que ela tem um filho, né? E ela está colocando, no caso do filho dela, ele é hipersensível. E essa questão das deficiências, Pri, eu falo que teria que ser uma disciplina só para a gente estudar isso, né? Porque não é uma habilidade nossa, um conhecimento que a gente tem. Lógico, nós, professores de outras áreas, a gente busca, né? Mas é um conhecimento muito específico. Então... Mesmo porque nós temos inúmeras deficiências, né? Então, a gente precisaria saber minimamente como estimular esse aluno nessas, né, em algumas, as principais, as mais vistas, né? Eu acho assim, eu não sei como é que você, do curso, né, coordenadora adjunta, né? Eu falo que é coordenadora adjunta. Eu acho que tinha que propor sim, acho que você está certa, entendeu? Porque essa é aí eu quero dizer agora, essa é a nova geração, nós estamos falando de geração. Cris, nós temos 2 grupos agora que estão sendo formados. O primeiro grupo é o grupo que não está amadurecendo essas áreas. São crianças de apartamento, são crianças sem estimulação, com pais que trabalham muito, criados por babás, ou às vezes não, criados pelos avós, que não têm culpa nenhuma na face da terra, mas são pessoas que hoje não têm mais condições, né? De ficar... Não tem nem espaço, às vezes, não tem nem espaço, mora num lugar que não tem tanto estímulo. Pronto. Será que isso não vai dar uma interferência no amadurecimento? Lembra que psicomotricidade é a relação entre corpo, mente, né, pensamento, emoções, que também é uma área cerebral, que vai executar? Então, por que nós temos muitos esquizofrênicos, né? Pessoas que desenvolvem transtornos obsessivos compulsivos, né? A gente chama de psicopatias. Nós temos uma área importantíssima da sensorialidade que faz a gente viver num mundo de relação que não está sendo trabalhada, né? Então, realmente, eu estou num restaurante tomando um lanche com a Cris. Se eu sou uma pessoa hipoestimulada, alguém toca em mim e eu reajo com tapa. Em vez de dar uma olhadinha e falar, oi, tudo bem? Você se confundiu? Né? Nós temos coisas muito... A gente tem um caso em Campo Grande, né? Do senhor que foi assassinado. Ele era dono de um restaurante que o carro dele bateu no do outro, o cara que estava no carro batido pegou uma arma e atirou e matou, né? O que a gente está querendo dizer? Que essa sensorialidade mal trabalhada, ela vai dar transtornos psíquicos, sim, né? Ainda mais eu que trabalho lá no regional, o que a gente vê, né, de transtornos psiquiátricos sendo desenvolvidos, isso é real. Esse é um grupo normal, que nasceu de 9 meses, da barriga da mãe. Agora nós temos outro grupo que vocês vão pegar na escola, que não sei se é do conhecimento dos alunos também. Nós temos um grupo agora, que é o grupo desses bebês que eu trabalho, por exemplo, que eles nasceram muito prematuros, eles não tinham condições de vida, mas a tecnologia permitiu que ele vivesse. Então ele foi gerado praticamente 4 meses fora da barriga da mãe. Então ele teve uma vida intrauterina perdida. Hoje, de acordo com os estudos, né, bem avançados em neonatologia, a motricidade a gente está conseguindo reverter. Então, tem crianças prematuras que nascem, você fala, nossa, não sei como que sobreviveu. Sobreviveu. Elas vão andar, elas vão falar, elas vão correr, mas elas vão ficar com transtornos psíquicos, porque a sensorialidade uterina foi perdida. Olha que coisa interessante. Além dessas que a psicomotricidade pesquisou, nós temos, a gente fala que seria a psicomotricidade da vida intrauterina, né? Eles perderam essa sensorialidade. Então, vai ter muita criança, você está certo, acho que essa disciplina é necessária. Vai ter muita criança que vocês vão encontrar com necessidades sensoriais por causa de doenças, né, de patologias. Então, olha só, estava lá na segunda unidade de Lúria. Você que responde, né, Cris? As perguntas que estão vindo aqui? Não, na verdade, por isso que assim... Então, mas aqui eu faço... tanto, acho que era melhor, Pri, assim, ó, porque a gente também não tem muito tempo ainda, a gente tem mais uns 15, 20 minutinhos. Né, você vai falando e pode deixar que as perguntas, tanto aquelas que eu te enviei como essas que forem fazendo aqui, eu vou vendo e eu mesmo vou falando para você. Vou pegando o gancho, vou te interferindo e vou te lançando, tá bom? Tá, então tá. Eu vou tentar voltar aqui. Essa parte da pergunta é o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, a gente entendeu, né? Que num bebê até 3 anos de idade, 3 anos e meio, 4 anos, eu não posso pedir coordenação motora, nem lateralidade, nem noção do corpo no espaço, que ele não vai conseguir. Ah, mas tem uns que são melhores do que os outros. Tem, Cristiane. Priscila, se fosse com 3 anos de idade, ia ser essa que ia dançar pra lá. Gente, eu não conseguia nem jogar queimada. Era uma tragédia na queimada.
Muito bem. Aí, depois vem a segunda unidade, que é essa criança com 5, 6 anos, né? Até 6 anos, vamos colocar 5, 6 anos de idade. Que ela vai ganhar lateralidade, então para isso ela tem que ter estímulos sensoriais. Ela vai ganhar a noção do corpo no espaço, então ela tem que ter. Só que é uma gracinha, Cris. O bebê de 1 ano, 2 anos, ele não tem noção grande do corpo no espaço. Mas se você brinca com ele, cadê a cabeça do neném? Ele já começa a entender. Cadê o nariz? Tá? Então, com 5, 6 anos de idade, você tem que falar, fulana, vamos lá, tira o arquinho da cabeça. Você não precisa mostrar, ó, arquinho na cabeça, ela tem que tirar. Né, menino, vamos lá, te dou uma bola, chuta pra mim. Ele tem que ver que é o pé que tá pedindo pra chutar. Então, essa noção do corpo no espaço tem que estar bem definida com 5 anos de idade. Aí depois vem a estruturação do espaço e do tempo. O espaço é a relação que eu tenho, por exemplo, eu tô aqui em casa, entre eu, o telefone, né, e coloquei um vaso de flor aqui pra segurar meu telefone. Então, eu preciso saber que se eu abrir muito a minha mão, eu bato no telefone e cai tudo, né? Como que eu faço a noção do espaço? Através do campo visual. Então, é preciso, numa escola, trabalhar os distanciamentos, né? Eu vou correr daqui até 100 metros e volto. Eu vou correr daqui até a árvore e volto. Lembra que a gente brincava de esconde-esconde, pique? Você tinha que bater no pique? Então, o pique dá muita noção de espaço, porque eu tô aqui, eu tenho que correr até o pique sem ninguém me tocar. Então, eu tenho que cuidar o amigo e ainda tenho que chegar no pique, né? E aí são as atividades que têm que ser realizadas. Por último, é a noção de tempo. E o tempo da ritmo, eu acho que eu não fui trabalhada muito bem nisso. Porque eu sou uma dançarina que eu piso no pé do dançarino, coitado do meu marido, e eu não tenho muito esse ritmo. O ritmo é a noção de tempo. Só que o tempo, Cris, não é só para dança. Você pode perguntar para os seus alunos, você tem algum aluno que chega sempre atrasado na sala de aula? Nunca consegue chegar em prova? Né? Então, essa noção de tempo na vida dele foi mal trabalhada. O antes, a gente fala o ontem, o hoje e o depois. Então, quando a criança é delimitada a ter horário para chegar na sala de aula, a deixar a mochilinha, a tirar, ou até o adolescente e o adulto, é porque ele precisa ter limite de tempo. Quando isso é mal trabalhado, ele vai ser esse cara que ninguém gosta, que chega atrasado nos compromissos, chega atrasado num jantar, chega atrasado no emprego, e é falta do tempo, uma área de Lúria que não foi muito bem trabalhada. E a última, para eu acabar, é a terceira área de Lúria, na fase já da criança com 7 anos, que é a fase do esporte, do amadurecimento total, onde ela ganha coordenação motora grossa, né? Basquete, natação, voleibol, e a fina, né? Que aí vem coisas com detalhes, né? Tesoura, sei lá, colocar linha numa agulha. E aí tem até exercício de psicomotricidade, né? Você faz todo um circuito numa bandeja de... Você pode pegar até uma cartolina, furar e pedir para a pessoa ir seguindo e ver a velocidade que ela faz para ver como que tá a coordenação motora fina dela. Isso que é lindo. Com 7 anos de idade, a gente tem que estar amadurecido, né? E aí, só para falar uma pergunta aqui que fizeram, o que eu faço na fase adulta? Vai depender da idade. Se você pegar... Eu queria dizer a vocês que nós temos um relógio biológico. A gente cresce e desenvolve até os 30 anos. Depois, tudo cai. Olha, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo diariamente tudo caindo e inchando. Cai e cresce. Ainda tenho 30, eu vou brincar com você. Como eu ainda tenho 30 anos, né? Mas, claro. Ó, linda. Na verdade, assim, então esse relógio biológico é um estudo da neurofisiologia, vários neurocientistas estudam dizendo que nossas células, elas são altamente desenvolvidas até 30 anos. Depois começa um processo chamado apoptose, uma programação natural de morte cerebral, epitelial, tudo, cardíaca, tudo vai até você chegar nos 60, 70 anos e você vê que se perdeu massa muscular, perdeu pele, a pele fica flácida. A única coisa que cresce são os pelos mesmos, pelos nasais e pelos auriculares. O resto, Cris, tudo vai atrofiar, é a linguagem anatômica. Tá? Então, já respondendo o Febraro, não tem jeito, Febraro. Só Jesus na cauda, segura na mão dele e acredita que você vai envelhecer caindo, mas bem feliz. Mas assim, aí tem, mas é fantástico, procura depois no site. Aí tem a psicomotricidade na retrogênese. O que hoje as pesquisas mostram? Que se você consegue manter tônus, aí são os fatores psicomotores. Se você consegue manter tônus, equilíbrio, coordenação motora, lateralidade,
ritmo de um adulto, a retrogênese ela existe, mas sintomaticamente ela é menor. Eu posso até ter atrofiado o meu músculo, mas eu não perdi tanta coordenação motora. Por quê? Porque não depende só do músculo. A coordenação motora depende da visão, do cerebelo, do músculo e dos tendões. Então você pode ter perdido o músculo, mas não perdeu visão ainda, não perdeu o tendão, entendeu? Então por isso que a gente tem essa geração saúde, né? De muitas pessoas que, nossa, mas tem 70 anos, parece que tem 50. Por causa tem retrogênese, mas foi mantido os fatores psicomotores, né? Então, tem que fazer mesmo atividades lúdicas, que eu digo assim, com muitos recursos visuais, de texturas, de espaço, de tempo, de ritmo com o idoso ou com o adulto, sim. Eu até falei para os meninos na aula de anatomia se eles não queriam montar um grupinho para professores de dança. Não tem, Cris? Ah, ainda não. Por que não monta para nós? Entendeu? Nós somos, assim, chegamos aos 30 anos, né? Vamos dizer assim para eles. Tá? Então, essa é uma pergunta que eu queria dizer. Tem muita atividade. E a última pergunta que eu estava respondendo e eu acabei entrando no assunto. Lembra que eu falei que tem 3 tipos de intervenção na psicomotricidade? Primeiro é a reeducação, que eu faço quando a criança tem lesão ou quando o adulto tem lesão, um AVC, por exemplo, né? A segunda é a educação psicomotora, que seria a base de vocês, né, dentro das escolas. E a terceira é a terapia psicomotora, e quem realiza isso é um psicólogo. É quando essa disfunção entre mente, afetividade e corpo é tão grande que dá esses transtornos como esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, até mesmo o autismo. Ela que tem um filho, né, ela sabe que ela deve ter, eu não sei que nível que está o filho dela, orientações psicológicas para manter essa relação ideal, tá? Nossa, muito, muito interessante, eu Pri. gostei dessa pergunta aqui da Flavinha. Da Flávia, eu acho que a gente podia pegar esse link, né, na questão da coordenação fina, que você tem a dizer sobre a alfabetização nas escolas, que muitas vezes pode ser considerada precoce, né? Sim. Não, é fato, Cris. Eu não sei se por uma disputa escolar, por questões de mercadológicas, quem sou eu que posso dizer isso? Mas eu vejo que eu tenho filhas pequenas. Uma escola disputa com a outra. Então, se a filha da fulana que estuda na escola X fazer a letrinha A primeiro, aquela escola é melhor. Isso para mim, é difícil dentro da psicomotricidade. Isso não é bom, porque você expõe a criança a uma condição motora que ela não é capaz, porque ela nem recebeu direito à sensorialidade. Eu vou responder. Tá travando, Pri. Pri, tá travando. Aí, voltou, agora voltou. Sim. Márcia, nível leve amorada. Se você pensar assim, a criança com 3 anos de idade, você pode dar para ela um giz e pedir para ela rabiscar, que nem tem a garatuja, né? Até a professora explicou assim, na fase dos 3 aos 4 anos de idade, começa a garatuja e ela começa a desenhar tudo grande, parecendo um batatão. Poxa, se ela já acertar o batatão no círculo, tá ótimo, né? Você sabe, Pri, que tem uma professora lá da UEMS, que esses dias ela me falou uma coisa que eu achei tão engraçado. Na verdade, estava eu e a professora Gabriela, e a professora Gabriela foi tirar justamente essa dúvida com ela, né? Que a escolinha que a filha dela estavam começando a já pedir, né, algumas letras, estimular alguma coisa assim, e ela queria saber a opinião da pedagoga. E ela falou assim, ela já está conseguindo escrever o nome dela, né? E eu tô meio assustada. Aí ela falou assim, gente, manda essa professora para cá, porque eu estou tentando ensinar os meus alunos aqui da faculdade a escrever, eles não estão conseguindo. Né? Então, assim, lógico que é brincadeira, né? Mas é isso, assim como eu não posso pedir uma estrelinha para uma criança de 3 anos Sim. e cobrar dela isso, eu não posso pedir uma alfabetização também fora da hora, né? Eu imagino assim, que nem você falou, né? Eu quero fazer uma estrelinha, vou mostrar para essa criança de 3 anos. Vamos supor que ela herdou geneticamente uma performance motora do Neymar. Nossa, vamos supor que o guri tem um tônus, ele nasceu geneticamente. Né? Aqui em casa eu tenho uma hiperflexível e uma supertônica.
né, que entrou na natação, em 4 anos já nadou tudo. E eu tenho uma que está 2 anos no mesmo nível. Porque o tônus é diferente. Herdou, eu falo, tem que aceitar que você tem um tônus menor. Olha eu falando para as crianças, né? Você tem que aceitar. Falo, Jesus amado, vai achar que essa mãe é louca. Mas é verdade, eu falo pra minha mais velha que quer fazer balé, mas não tem alongamento, não encosta, não consegue fazer abertura. Eu falo, você tem que aceitar que você é mais tônica, você nadou em 4 anos o que uma criança leva 6. E a outra que o tônus é mais baixo, ela põe o pé na cabeça, torce sem se deixar, e em compensação na natação ela tá no mesmo nível. Bom, isso é o que a gente entende porque o desenvolvimento infantil é assim, né? Com influências um para mais e outros para menos. Com relação à estimulação muito cedo, o que acontece? Você treina. Se você pegar um rato em um laboratório, todo dia você der um alimento para ele, um dia dá uma martelada na cabeça dele, primeiro dia ele leva a martelada, a segunda vez ele leva a martelada, na terceira ele não vai mais. Então a criança, se você treinar, ela repete, Cris, mas isso não quer dizer que ela tem coordenação adequada para fazer, e que ela aprendeu. Eu não gostei muito da professora da escola quando eu perguntei isso, né? Eu falei, vocês vão acelerar essas crianças ou vocês vão deixar o desenvolvimento acontecer naturalmente? Ela falou, olha, Priscila, a gente estimula todos. Quem vai, vai. Quem não vai, nós não vamos acelerar. Porque cada um tem o seu tempo e, na verdade, a estimulação é para deixar as áreas, ela achava muito boa, para deixar as áreas recebendo essa sensorialidade. Não tem obrigação de fazer a letra com 3 anos de idade. Não tem obrigação de escrever o próprio nome. E se escrever é apenas uma repetição. Quando ela chegar lá na fase de 5 anos, 5 para 6, que ela tem que ser alfabetizada mesmo, ela não vai querer fazer nem a caligrafia, nem as atividades, porque ela já fez muito e isso para ela é maçante. Né? Então, assim, para mim ainda eu penso numa questão de competição. Ainda não entendi por que está desse jeito. Eu penso dessa forma também. Eu queria puxar um gancho para a nossa última pergunta, que lá na graduação a gente estuda bastante a questão da educação somática, né, atrelada à dança. Sim. E tem alguns conceitos também, outros, né, que até surgiu uma pergunta aqui, qual a relação de conceito de corpo-soma e psicomotricidade, mas acho que da educação somática no geral, acho que talvez, né, você poderia falar um pouquinho, como que você vê essa relação, se tem relação. Eu quero só confirmar com você, assim, eu entendo que essa educação do corpo-soma é o corpo na totalidade, né? Essa definição que vocês têm. Então, na verdade, é isso que eu gosto da psicomotricidade. Tem uma pergunta aqui que foi falado no finalzinho sobre a fisioterapia, como que a gente vê, e até eu queria dizer assim, nós, da área de saúde, nós não somos formados no corpo-soma, nós somos formados no corpo desmembrado. Quando a psicomotricidade ela entrou como uma disciplina da graduação das áreas de saúde, ela praticamente assim, ela abriu o leque dizendo assim, olha, a gente está vendo esse corpo muito desmembrado, o corpo é um todo. Quando ela fala que o corpo é a relação, que a psicomotricidade é a ciência que estuda a relação entre corpo, mente, afetividade e como isso é manifestado, ela não desmembra esse corpo. Então, eu entendo que essa educação que você comentou, né? Eu só quero me atentar, Cris, porque eu ainda não estou muito... vou falar a palavra por dentro. Essa é uma disciplina, educação? Não, na verdade, a educação somática é uma área de conhecimento no qual existem várias técnicas. Então, por exemplo, o Pilates é considerado uma educação somática. Né? Porque ele trabalha essa questão motora, trabalha respiração, trabalha também uma harmonia, né, do ser humano. A yoga pode ser considerada uma educação somática. Sim, agora eu entendi, então. Né? Eu realmente não, né? São técnicas. São técnicas. Não, sim, tem total relação com a psicomotricidade. E eu vejo assim, se você pensar bem, não são todas nem as áreas, que bom que a dança tem. Nas áreas de saúde, não são todos os cursos que têm psicomotricidade. Que traz esse conceito do corpo, do soma, do todo para nós. Eu vejo assim, eu que dou aula para medicina, eu vejo que eles não têm a psicomotricidade dentro da grade. Então, essa questão do soma não existe. É tudo desmembrado, né? Vai se formar no final... Mesmo dentro dessa perspectiva, por exemplo, de metodologias de ABT, né? Mesmo assim, não consegue fazer esse envolvimento mais global? Aí há a discussão. A discussão, sim. Tanto é que eu fui chamada, meu primeiro contato com a medicina
foi uma neonatologista lá do hospital que me chamou para eu dar aula especificamente sobre desenvolvimento infantil e falar sobre os fatores psicomotores também. Mas isso é ela. Ela dá aula no 5º ano, no internato, e ela convidou para eu fazer uma aula a mais. Mas não é. É isso que você me perguntou, tá dentro da metodologia ativa? Tá, mas como discussão. Não como vocês têm, assim, como, né, um estudo aprofundado. Passei do tempo? Não, tá tranquilo. Não? Pri, a gente no final de toda live, a gente faz umas perguntinhas assim, que a gente fala, dança-nos com GPED, né? Que é um bate-bola, muito informal. Tanto que eu nem mandei essas perguntas para você hoje, porque é tanta coisa para a gente perguntar, né? Mas assim, elas são bem específicas para a área da dança. Mas eu vou adaptar uma dessas perguntas para você, e gostaria de que você me falasse um pouquinho como você vê a dança nesse lugar de dança como arte, né? Porque nós também temos aí a dança como educação física, que talvez desenvolva bastante essas questões da coordenação motora, né? Mas como a dança pode contribuir para essa formação integral do indivíduo na sua perspectiva? Peraí, só 2 segundos, que eu tenho participação aqui dos universitários. Lá, pode. Lá. Não, aqui não, lá. Lá no meu quarto. Então, eu vou fazer uma aula. A minha pequenininha. Olha, no início eu até comentei que eu acredito que a arte, como, por exemplo, teatro, dança, ela tem a sua maior contribuição no desenvolvimento, eu vou falar de desenvolvimento infantil, mas vou falar de desenvolvimento do ser humano através mesmo do lúdico e do que é sensorial. Eu não sei se eu estou indo de encontro à pergunta de vocês, porque quando você me fez essa pergunta, como que a arte e a dança pode contribuir nesse desenvolvimento, eu vejo em tudo, gente. Não sei se porque eu sempre gostei da dança, eu vejo em todos os sentidos, porque a dança desenvolve percepção corporal, a dança desenvolve noção do corpo no espaço, a dança desenvolve coordenação motora fina, a dança desenvolve o tom, a dança desenvolve equilíbrio. Então, assim, tirando mesmo as coisas da escola, vamos pensar na dança por si só, igual você falou, ou do teatro, né? Que eu sei que tem a interpretação. Não tem como não desenvolver. Se eu pudesse dizer assim, existe uma... Não vou chamar de terapia, né? Mas existe uma área capaz de fazer isso integrar tudinho, é a dança. Vamos pensar bem na definição. Você vai me falar assim, Priscila, se eu perguntar assim, Cris, defina a dança para mim. Não sei se dá para definir. Se você consegue definir dança para mim? Fala para mim. É complexo. 3 palavras, como você define a dança? Então, mas você não pode, não sei, você pode dizer assim, ela é emoção, ela é movimento, ela é... Acho que seria poesia do movimento, alguma coisa nesse sentido, assim. Isso. Então você fala assim, poesia do movimento. Gente, o que a psicomotricidade faz com o corpo humano? Faz ele expressar o que ele sente por dentro e o que ele pensa. Então, quando eu dava aula de psicomotricidade, eu falava isso como exemplo. Vocês conhecem uma maior de expressar o corpo, o que ele sente, o que ele pensa? A dança em outra forma, entendeu? Então, para mim, elas são unidas. Se eu pudesse... Então, se eu ter com uma integralidade é a dança. Se você pensar assim, a fisioterapia consegue? Não, ela é desmembrada. É que eu trabalho com isso há muitos anos, entendeu? A gente faz, mas tem que... Para você integrar essa criança, eu sou fisioterapeuta, eu tenho que pegar o terapeuta ocupacional, eu tenho que pegar a fono, entendeu? E na dança, ela leva ele para fazer momentos de dança, aulas de dança, eu não sei como é que poderia ser trabalhado isso. Eu vou falar bem a verdade, eu não conheço em Campo Grande pessoas
que trabalham com, assim, né, que nem, por exemplo, você, professora de dança, dançarina, que trabalham com grupos especiais. Eu lembro de alguns grupos que trabalhavam assim, que nem eu trabalhei na Pestalozzi, na PAI, mas não assim, vai numa escola e faz esse trabalho. Para mim é completo. A dança é completa. A gente utiliza a dança em tratamentos nossos, em doença de Parkinson, em esclerose múltipla, em autistas. Nós, terapeutas, utilizamos a dança. Nós não somos formados, a gente pega a dança para poder fazer a terapia. Olha só, que bacana. Deu certo? Pessoal, estamos no finalzinho. Priscila, gostaria de imensamente te agradecer, né, essas Nossa. generosas contribuições. E assim, esse papo teria que fazer, que nem até o Febraro colocou, abre outra, Pro, mas tá, Joyce, está sendo gravado, vamos postar logo em seguida que a gente já posta. E Pri, fica convidadíssima para voltar. Eu acho que são assuntos, né, é um conhecimento que você tem que assim realmente falta muito para nós lá no curso. Nós fundamenta um monte de coisa que nós dividimos com os meninos, mas que tem uma outra área de saber que embasaria melhor, né? Então, realmente, assim, é muito bacana. E agradecer em nome do GPED, agradecer o Marquinhos que nos ajudou aí nessa tecnologia inicial, tá? Todos os participantes. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço. Eu peço desculpas se eu não consegui responder tudo. O conteúdo é bem gostoso, mas ele assim, ele é longo, né? Ele é profundo, longo. E se eu fui assim, por falar rápido, que eu tenho esse meu jeito de falar rápido, se eu fui um pouco confusa, alguém quiser conversar comigo depois, eu respondo, tá? Quero deixar claro assim que nessa live a gente pontua muito, a gente tenta aprofundar, né, Liz? Mas são muitos assuntos, Cris, muitos assuntos ao mesmo tempo. Às vezes eu ter falado assim, eu acredito só que é dança tudo. Não, claro. Só quero corrigir aqui. Eu, Priscila, em particular, vejo na dança a melhor terapia que integra corpo, mente e afetividade. É isso que eu queria dizer. Um beijo para vocês e até a próxima. Também. Até mais. Até. Desligar aqui.